Solta a vinheta! Muito bem, turminha. O mundo da matemática em o conjunto dos números reais. De um jeito que você nunca viu. Muito bem. Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Bora lá! O conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, representado pelo símbolo R, engloba 4 conjuntos de números, que são os naturais, os inteiros, racionais e irracionais. No quadro, temos o diagrama representando algumas definições. Através dele, podemos observar que o conjunto dos números reais é igual à união do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E ainda simplificando, o conjunto R nada mais é do que a união dos números racionais com os números irracionais, representado por R igual a Q união com I, no qual as operações soma, subtração, multiplicação e divisão estão muito bem definidas. Lembrando que, quando acontece a interseção entre o conjunto Q com o conjunto I, teremos um elemento vazio, pois eles nunca vão se encontrar. Em outras palavras, se um número for racional, não pode ser irracional, e vice-versa, conforme vimos no vídeo anterior. Podemos também representar da seguinte forma: N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R, sendo que vale dizer também que R contém Q, que contém Z, que contém N. Outra representação é dizer que o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais, ou o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números irracionais. Subconjunto do conjunto dos números reais. Muito bem, vamos lá. Esse R mais aí, ele representa o conjunto dos números reais não negativos, isto é, somente os números positivos, incluindo zero. Um exemplo seria onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a zero. O R-, ele representa o conjunto dos números reais não positivos, isto é, somente os números negativos, incluindo zero. Um exemplo seria onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a zero. Agora o R com asterisco. Ele representa o conjunto dos números reais não nulos, isto é, sem o zero. Um exemplo seria onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor que zero e x é maior que zero. O R com o asterisco e o sinal de mais. Ele representa o conjunto dos números reais positivos não nulos, isto é, sem o zero. Um exemplo seria onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que zero. E por último, o R com asterisco e o sinal de menos. Ele representa o conjunto dos números reais negativos não nulos, isto é, sem o zero. Um exemplo seria onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que zero. Representação geométrica dos números reais. A reta numérica é uma forma gráfica de representar os números reais. Essa linha é infinita, segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. À direita estão os números maiores que zero, ou seja, os números positivos, e à esquerda estão os números menores que zero, ou seja, os números negativos. Para cada número que pertence ao conjunto dos números reais, existe apenas um ponto nessa linha.
Observem a imagem ao lado, por exemplo. Ela indica os pontos onde estão localizados os números inteiros de -3 até 3. Observação. Para os números reais, também utilizamos os conceitos de números opostos e módulo, visto em aulas anteriores. Mas só para dar aquela lembradinha, números opostos ou simétricos são dois números que possuem o mesmo módulo, mais um à direita e o outro à esquerda do zero. Propriedades dos números reais. Os números reais submetem-se a 5 propriedades que estão relacionadas com operações matemáticas da adição e multiplicação. Vamos ver elas. Propriedade comutativa. O modo de organização dos números não altera o resultado da operação. Dito isso, dados os números A e B, essa propriedade é expressa como A mais B é igual a B mais A, e A vezes B é igual a B vezes A. E como exemplo, temos uma operação envolvendo a multiplicação, onde 8 vezes 2 é igual a 16, e 2 vezes o 8 é igual a 16 também. Propriedade associativa. As operações que compreendem 2 ou mais números devem ser resolvidas de 2 a 2. O reagrupamento desses números não altera o resultado. Dito isso, dados os números A, B e C, essa propriedade é expressa como A mais B, entre parênteses, mais C, é igual a A mais B mais C, entre parênteses, e A vezes B vezes C, entre parênteses, vai ser igual a A vezes B, entre parênteses, vezes C. E como exemplo, temos uma operação envolvendo a multiplicação, onde 3 vezes, abre parênteses, 2 vezes 4, fecha parênteses, é igual a 3 vezes 2 dentro do parênteses, vezes 4, tendo como resultado final o número 24. Propriedade distributiva. Trata-se simplesmente de uma das propriedades da multiplicação que se aplica relativamente a uma adição ou a uma subtração. Essa propriedade indica que 2 ou mais termos presentes numa conta de somar ou numa conta de subtração, que multiplicada por outra quantidade será igual à soma ou à diferença da multiplicação de cada um dos termos da adição ou da subtração pelo número. Por exemplo, a multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações desse número por cada uma das parcelas. Ou seja, A vezes B mais C entre parênteses vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Temos também que B mais C entre parênteses vezes A vai ser igual a B vezes A mais C vezes A. Vamos ver o exemplo no quadro. Vamos alterar 4 vezes 12 para 4 vezes 10 mais 2 entre parênteses. Então vai ficar assim: 4 vezes, abre parênteses, 10 mais 2, fecha parênteses, é igual a 4 vezes 10 dentro do parênteses, mais 4 vezes 2 também dentro do parênteses. Dessa forma, chegaremos a 40 mais 8, tendo como resultado final o número 48. Elemento neutro. Essa operação refere-se aos elementos que não geram influência dentro de uma operação. Na adição, por exemplo, o elemento neutro é o número zero. Portanto, qualquer número operado, ou seja, qualquer número adicionado com zero, terá como resultado o próprio número. Por exemplo, A mais zero é igual a A. Outro caso é que a propriedade do elemento neutro da multiplicação refere que qualquer número multiplicado por 1 mantém a sua identidade.
Por outras palavras, qualquer número multiplicado por 1 fica igual. Por exemplo, A vezes 1 é igual a A. Elemento inverso. Para essa propriedade é aplicada a seguinte regra: para todo número real existe um inverso. O resultado da operação entre os dois números sempre será um elemento neutro. Lembre-se bem, hein? Sempre será um elemento neutro. Por exemplo, a soma de um número A com seu inverso menos A é expressa por A mais, aí entre parênteses, menos A, que é igual a zero. Ou seja, A menos A igual a zero. Outro caso, o inverso de um número A qualquer é o valor que, multiplicado a ele, resulta em 1. A multiplicação de um número A com seu inverso menos A é expressa por A vezes menos A dentro do parênteses, que é igual a 1, em que menos A é igual a 1 sobre A. Isso implica que A vezes 1 sobre A vai ser igual a A dividido por A, que teremos como resultado o número 1. Agora vamos observar alguns detalhes sobre a subtração. Ela não possui a propriedade comutativa, pois a ordem dos fatores altera o resultado. Por exemplo, subtrair 10 menos 3, que vai ser igual a 4, é diferente de subtrair 3 menos 10, que será igual a menos 7. Ela não possui a propriedade associativa, onde podemos constatar que 8 menos 5, dentro do parênteses, menos 3 é igual a 0. Porém, 8 menos 5 menos 3 dentro do parênteses será igual a 6. Podemos considerar que existe um elemento neutro na subtração, que no caso será o zero, pois quando calculamos a diferença entre um número e o zero, o resultado vai ser o próprio número. Por exemplo, A menos 0 é igual a A. Outra coisa é que quando o minuendo for igual ao subtraindo, teremos como resultado da diferença o numeral zero, ou seja, teremos o que chamamos de anulação. Por exemplo, 5 menos 5 é igual a 0. Agora vamos ver alguns detalhes sobre a divisão. Ela não possui a propriedade comutativa, pois a ordem dos fatores altera o resultado. Por exemplo, dividir 2 por 1, que vai ser igual a 2, é diferente de dividir 1 por 2, que é igual a 0,5. Ela também não possui a propriedade associativa, onde podemos constatar que 4 dividido por 2 entre parênteses, dividido por 2 vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. E tem resultado diferente de 4 dividido por 2 dividido por 2 entre parênteses vai ser igual a 4 dividido por 1, que é igual a 4. Podemos considerar que existe um elemento neutro na divisão, que será o número 1, pois dividir um número por 1 tem como resultado o próprio número. E outra coisa, o número 0 anula o resultado quando dividido por qualquer número real, ou seja, teremos o que chamamos de anulação. Outra propriedade que é interessante a gente discutir e até refletir é sobre a propriedade reflexiva. Ela afirma que se B é igual a A, então A é igual a B. Ou seja, a ordem dos termos não é um fator nessa propriedade. Isso se aplica a todas as operações matemáticas. Muito bem, turminha. Estou checando aqui e verifiquei que a gente vai ter que dividir o tema sobre o conjunto dos números reais em 2 aulas. Na aula número 1, falamos sobre o conceito do conjunto R, que é o conjunto dos números reais, seus subconjuntos, a representação geométrica e suas propriedades.
Já na aula número 2, iremos tratar sobre os intervalos dos números reais e faremos também alguns exercícios de fixação, ok? E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!